Olha, os principais cuidados que a gente tem que ter com a mama, que as mulheres têm que ter com a mama, principalmente é conhecer as suas mamas, né? Conhecendo as mamas, a gente consegue cuidar das mamas, né? A gente fala até do autocuidado com as mamas. A primeira etapa que a gente tem é simplesmente a gente conhecer as nossas mamas, examinar as nossas mamas, saber das suas características para que a gente possa ficar atento a qualquer alteração que possa acontecer, certo? Além disso, é muito importante manter o acompanhamento com os médicos especialistas de rotina, seja o ginecologista, que é o médico da mulher, né, aquelas consultas regulares, anuais, e eventualmente a gente recomenda aí a partir dos 35 anos também passar com um mastologista, que é aquele médico que tem uma atenção específica para as mamas. E a partir daí, com esses especialistas, a gente avaliar a necessidade ou não, juntamente com o cuidado, com o autocuidado, da necessidade da realização de exames de imagem que a gente acaba fazendo de rotina também. Eu acho muito legal a gente relacionar com as características das coisas que podem acontecer na mama, que a gente sempre fala primeiramente do câncer, né? Por todos os impactos que a gente tem dessa doença, de todas a importância que ela tem, mas a gente pode falar o seguinte: além das doenças benignas, o câncer também pode acontecer na mama, tá? Então a gente tem que falar que principalmente a gente tem diversas doenças benignas, tá? Então principalmente as doenças benignas são muito mais comuns nas mulheres do que o próprio câncer, tá? Mas a gente tem nódulos benignos de mama, a infecção da mama, que a gente chama de mastite, secreção pelo mamilo, tá? O que a gente chama do fluxo papilar, papilomas, eventualmente outras doenças que possam de se comportar de maneira benigna e não do câncer. Bom, a mamografia, ela é o exame mais importante que a gente tem hoje no rastreamento do câncer de mama. O que é rastreamento, gente? É aquela você descobrir, você procurar alguma doença em quem não tem sintoma algum. E a mamografia é o único exame que ela se comportou e que mostrou benefício na realização desse rastreamento, porque ela mostrou lá na frente que ela diminui a morte de mulheres por câncer de mama, se ela for feita de uma maneira regular. E qual que é a orientação que a gente tem para a realização de mamografia? De uma maneira geral, a mamografia ela é realizada no nosso país anualmente a partir dos 40 anos, sem data limite para que a gente pare de fazer. Enquanto a gente acha que aquela mulher teria o benefício da realização dessa mamografia, ou seja, enquanto a gente achar que a gente teria benefício em descobrir o câncer de uma maneira mais inicial possível, ela deve ser realizada. Então não existe aquela coisa de que 70 anos a gente vai parar, 75, 80, 85, não. A gente não tem esse limite. Isso vai de mulher para mulher, tá? E eventualmente, em alguns casos selecionados, ou seja, mulheres que apresentam um risco um pouquinho maior para câncer de mama, por uma eventual história familiar ou por algum problema que ela tenha nas mamas, a gente pode antecipar essa mamografia. Então, com 35 anos, mas não antes dos 30, tá? Mas de uma maneira geral, a partir dos 40 anos, anualmente. Tem mulher que traz pra gente esse medo, essa angústia de fazer mamografia, com aquela frase de que, doutor, quem procura acha, né? E realmente, essa é uma frase que tem que acontecer. Quem procura acha mesmo, tá? Hoje a gente sabe que o câncer de mama, ele não é evitável. Não existe maneiras da gente evitar o câncer de mama. Tá? Então todos os nossos esforços que a gente tem é justamente para que a gente reduza esse risco, tanto com atividade, com hábitos do nosso dia a dia, como a realização de exames. Então realmente é para que a gente procure, para que a gente ache o quanto mais cedo possível dessa doença e que a gente possa tratar de uma maneira mais eficaz e com altíssimo índice de cura. Além disso, a realização da mamografia, ela é desconfortável, tá? Ela é desconfortável, essa questão de apertar a mama, às vezes em algumas situações que geram um desconforto muito grande para a paciente. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é um momento único ali, certo?
é pouco tempo, a gente tem que tentar, algumas medidas a gente pode fazer para tentar aliviar um pouco esse desconforto, mas a gente sempre tem que pensar no inúmero benefício que a gente tem de fazer essa mamografia, né? Algumas coisas que a gente pode fazer é tentar fazer essa mamografia um pouquinho mais longe da época de menstruação, evitar, por exemplo, cafeína, refrigerantes, uns 2, 3 dias antes, certo? E, eventualmente, se a dor for muito intensa, conversar com o seu médico e aí você usar medicações para a dor um pouquinho antes da realização da mamografia, tudo isso para tentar reduzir um pouquinho o desconforto. Mas o que é importante, que a gente ouve também bastante, é que eu fui em um lugar que ali apertou menos e doou menos. A mamografia ela precisa dessa compressão. Ela é muito importante, essa compressão, para que o exame seja adequado. Então a gente tem que tentar algumas maneiras para tentar diminuir um pouquinho esse desconforto. Mas a gente não pode ter medo de um exame que traz tanto benefício para tantas mulheres assim. Não, com a mesma frequência no início da vida, não. A gente recomenda que as mulheres, a partir da primeira menstruação, elas já procurem um ginecologista, né? A gente considera o ginecologista como o grande médico da mulher, né? Ele que acaba direcionando a mulher para todos, que tem essa convivência com todos os problemas da mulher e acaba encaminhando para os especialistas, né? Então, esse sim a gente tem que começar ali dos 12 anos. Mas, de uma maneira geral, para as mulheres que não têm nenhum problema nas mamas, nem história familiar de câncer de mama ou algum eventual risco aumentado para câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o início da procura desse médico também a partir dos 35 anos de maneira regular, tá? Uma vez por ano, aí sim a gente acaba entrando junto e com a mesma regularidade de um ginecologista. Mas, de novo, naqueles casos em que a gente tem mais específicos, alto risco familiar ou eventualidade de alguma alteração na mama, aí sim a gente tem que antecipar e também começar a procura do mastologista mais cedo e também de maneira regular. O ginecologista é o médico da mulher, tá? Ele é responsável por a mulher como um todo, tá? Ele faz aquele acompanhamento regular da mulher. Então, faz parte do mastologista examinar a mama, examinar a parte genital, conversar com a mulher a respeito de sexualidade, fazer os exames de rotina daquela mulher, avaliar a menstruação. Então, o ginecologista, na verdade, a especialidade é ginecologia obstetrícia, né? Ele acaba fazendo toda a avaliação regular da mulher, de toda a parte da mulher e também do parto e pós-parto e pré-natal, né? O mastologista já é o médico específico para tratar doenças da mama, tá? Sejam elas benignas ou malignas, o câncer de mama, tá? Além disso, ele também faz qual que é a responsabilidade do mastologista? É a parte do rastreamento, ou seja, descobrir doenças e também o tratamento cirúrgico, tá? E o acompanhamento de alterações. Então é uma especialidade voltada para qualquer alteração específica que a gente tenha na mama. O câncer de mama, uma das grandes características que a gente tem no câncer de mama, uma das doenças mais estudadas no mundo, é o tratamento individualizado, né? Ou seja, aquele tratamento, aquela estratégia que a gente propõe para aquela paciente que está com aquele diagnóstico na nossa frente, ele é único e exclusivo para ela, ou seja, a gente faz toda a estratégia voltada para aquela paciente. Só que assim, falei para vocês antes que o mastologista ele acaba responsável pelo rastreamento e diagnóstico, tá? Mas a gente não consegue tratar o câncer de mama. O câncer de mama ele é uma doença que tem muitas facetas, não só físicas, mas tem facetas psicológicas, tem facetas da questão da familiar, da questão conjugal, tudo isso é muito importante. E aí sim a gente necessita de outras especialidades que venham contribuir para todo esse tratamento, né? A gente chama de multidisciplinaridade, né? Então, o mastologista não adianta, ele não vai conseguir resolver o problema do câncer de mama sozinho. A gente precisa do oncologista, que vem a questão da quimioterapia, o radioterapeuta, que vem a questão da radioterapia, o psicólogo, extremamente importante e fundamental durante todo esse acompanhamento, desde o diagnóstico, desde a suspeita, ele é muito importante para trabalhar todo aquele desenvolvimento, para fazer a paciente encarar de uma maneira um pouquinho melhor a questão dos tratamentos. Então,
a questão da cirurgia, mutilação, não mutilação, da questão da quimioterapia, perda do cabelo, que é de um impacto importantíssimo nas mulheres, a radioterapia, que também traz os seus transtornos, que também gera. A questão familiar do psicólogo também é muito importante, né? Ela trabalha também com a família, porque cada um tem o seu papel fundamental, né? O marido, a família, a mãe, a irmã, todas essas pessoas têm um papel fundamental para que a gente possa juntos caminhar a paciente em direção ali à linha de chegada, que é a cura desse câncer. É uma questão fundamental essa questão quando a gente fala de que a gente está lidando com um órgão que ele é o símbolo da feminilidade da mulher, né? As mulheres se reconhecem como mulheres pela presença dessa mama. E a gente interferir nesse órgão é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente for mexer nesse órgão. E toda vez que a gente vai pensar em relação à cirurgia, antigamente a gente tinha a questão de que a cirurgia era mutiladora, né? O foco principal das cirurgias antigamente era simplesmente tratar o câncer. A gente não tinha um pensamento um pouco diferenciado nessa questão de feminilidade, ou seja, aquela mulher que senta aqui na minha frente não é um par de mamas, mas sim uma mulher que tem todos os seus desejos, todos os seus anseios, o que ela acha dela mesma, e a gente não está ali para interferir nela, prejudicar isso, e sim ajudar. Então, com a pressão da sociedade, com a própria preocupação do médico em relação aos seus resultados, a gente começou a não só pensar no tratamento do câncer de mama ideal, mas por que não pensar no resultado final que a gente tem, né? Então, quando a gente vai pensar em cirurgia, a gente tem que pensar no resultado ideal do câncer de mama, mais o resultado final daquela cirurgia. Esses dois termos, eles não podem andar separados, né? Tem muita mulher que chega pra gente e fala assim, doutor, mas eu não quero pensar em estética agora, quero tratar o câncer. Não existem separação desses dois tópicos, a gente tem que fazer junto. Então, quando a gente propõe hoje uma cirurgia para paciente, uma das grandes evoluções que a gente tem do câncer de mama hoje é a questão da oncoplástica, né? A reconstrução mamária, ou seja, toda a cirurgia que a gente faz hoje, ela tem que ter uma visão oncoplástica, tem que ter a visão de reconstrução. Por quê? São técnicas que eu utilizo durante a cirurgia para tentar deixar o resultado final o mais próximo possível de uma simetria das mamas e do que era antigamente, né? Então essa evolução que a gente tem hoje, a gente conseguiu trazer tirar essa angústia da paciente de mutilação da mama, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue realmente reconstruir essa mama, trazer esse benefício para a mulher, seja ele na mastectomia com prótese, ou seja ele na própria cirurgia que a gente faz pequenininha, mas que a gente consegue evitar um buraco, uma retração que a gente fique, um posicionamento do mamilo que a gente poderia interferir, a gente consegue melhorar. Isso trouxe esse benefício gigante para cirurgias que a gente faz hoje, né? Então, a gente pensar na feminilidade da mulher, ela é muito importante e hoje é uma das coisas principais que a gente tem que ter na cirurgia. Não existe mais aquela coisa assim, hoje eu faço e depois a gente pensa na reconstrução. Existem alguns casos que a gente tem que fazer isso por causa da doença, tudo isso. Mas a gente tem que pensar junto, né? E isso é um dos motivos que muitas mulheres ainda, pelo menos as que vêm de antes, as mais velhas, elas têm o medo, né? Ela tem o medo de descobrir o câncer, às vezes tem vergonha de falar o câncer por medo da mutilação. E hoje esse medo não pode existir mais, porque a gente tem artifícios que a gente possa resolver esse problema aí e não interferir nessa questão.